A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online! Eu sou a tia Jenny. Eu sou a tia Gi. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 8 da nossa revista As Viagens Missionárias de Paulo. O título de hoje é Paulo em Jerusalém. E o nosso texto do dia se encontra em 1 Coríntios 9, 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Então, vamos para a história. Paulo deveria ir até Jerusalém para pregar a palavra. Porém, essa ida até Jerusalém causaria muitos riscos, poderia ter riscos para a vida de Paulo. Mas Paulo não teve medo, porque ele tinha certeza que essa viagem era da vontade de Deus. Então, ele continuou, ele não desistiu. E aí ele se despediu dos seus irmãos e seguiu até Ptolemaica, onde ele passou apenas um dia lá. Depois, ele foi até a Cesareia e se hospedou na casa de um evangelista chamado Filipe. E aí ele ficou por alguns dias em Cesareia. Gente, tinha um homem que se chamava Ágabo e ele tinha o dom da profecia, ou seja, Deus mandava a mensagem para ele e ele passava essa mensagem para as pessoas. E ele foi encontrar Paulo lá nessa cidade de Cesareia. E aí nesse encontro com Paulo, ele pegou o cinto de Paulo e amarrou seus pés e suas mãos e disse: o Espírito Santo afirma que assim os judeus em Jerusalém amarrarão o dono deste cinto para entregá-lo aos romanos. O que isso queria dizer, crianças? Queria dizer que Paulo ele iria sofrer muitas perseguições e ia passar por muitos momentos difíceis em Jerusalém. E aí as pessoas que ouviram isso começaram a ficar muito preocupadas com Paulo e tristes também. E começaram a pedir para que ele não fosse para Jerusalém, porque elas tinham medo de que acontecesse alguma coisa com Paulo em Jerusalém, assim como Ágabo tinha falado. Ágabo falou para Paulo sobre os problemas que ele passaria naquela viagem. Porém, em momento nenhum, ele falou que Paulo deveria desistir de ir para Jerusalém. Paulo sabia que Jesus amava a humanidade e que deveria salvá-la. Por isso, ele não tinha medo de pregar o Evangelho. E aí, diante de toda aquela situação, os amigos de Paulo eles estavam com medo e não queriam que Paulo fosse para aquela viagem, porque eles tinham medo que Paulo morresse, que ele fosse morto. Mas aí, Paulo disse com muita coragem: porque toda essa choradeira, vocês estão deixando o meu coração em pedaços. Eu estou pronto não somente para ser preso em Jerusalém, mas também para morrer por causa do Senhor Jesus. E aí, quando os irmãos eles perceberam que não conseguiriam mudar a opinião de Paulo, eles aceitaram que a vontade de Deus deveria ser cumprida. Depois de alguns dias, Paulo ele foi para Jerusalém. E quando ele chegou lá, ele se reuniu com alguns líderes da igreja na casa de Tiago e começou a falar tudo o que Deus tinha feito através da vida dele na vida de outras pessoas. E aí, uma semana depois de tudo isso, Paulo estava pregando no templo quando algumas pessoas, alguns judeus que tinham vindo da Turquia, viram ele pregando lá. E eles não gostaram de nada disso e começaram a falar para as outras pessoas lá e para o povo que Paulo estava ensinando as pessoas a não obedecerem às leis dos judeus. Gente, isso começou a causar uma confusão enorme, uma briga da pega, e aí começou a causar uma grande confusão lá com Paulo e com aquelas pessoas. Paulo ele foi arrastado para fora do templo e as pessoas começaram a bater nele, a espancar ele e a xingar ele e fazer uma grande confusão. E aquela situação só parou quando alguns oficiais romanos entraram no meio e começaram a separar Paulo daquela multidão. Eles pegaram duas correntes e amarraram Paulo e levaram ele para o quartel
para que ele fosse separado de toda aquela confusão e de toda aquela briga. Durante as viagens missionárias de Paulo, o Espírito Santo sempre o avisava sobre as prisões e perseguições que ele sofreria. Mas mesmo assim, Paulo ele não recuava, ele não desistia. Ele disse até uma vez para os presbíteros da cidade de Éfeso o seguinte: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Isso está escrito em Atos 20, 24. As profecias que eram reveladas a Paulo, elas serviam como um alerta das perseguições que ele sofreria, para que ele pudesse passar por todos esses problemas com muita coragem e determinação. Gente, Paulo ele foi muito vitorioso e ele se saiu muito bem quando ele estava realizando o seu ministério, porque ele sempre tinha a instrução de Deus e do Espírito Santo para poder tomar as suas decisões, e assim ele tomava as decisões certas. Nós aprendemos com Paulo que todos nós devemos sempre manter a comunhão com Deus, para que assim a gente possa conhecer e cumprir a sua vontade. Crianças, chegamos ao final de mais uma aula. Nós esperamos que vocês tenham gostado e que tenham aprendido. Agora a gente vai fazer uma oração com a tia Gi para fechar a nossa aula de hoje com chave de ouro. Amém. Então vamos lá. Eu vou orar daqui e vocês oram daí com a tia Jennifer, tá? Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade e esse privilégio privilégio que o Senhor nos dá de aprender mais sobre a sua palavra. Nos ajuda a não termos medo de pregar o seu evangelho para as pessoas. Nos ajuda a falar do teu amor e a sempre anunciar suas boas novas para todas as pessoas, independente da situação. Nos capacita, Jesus, e nos ajuda a exercer o nosso ministério com excelência. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então foi isso, meus amores. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!